Ronaldo. 1 minutinho só, hein, gente. Que eu vou começar a conversar com vocês, e aí quem for chegando atrasado vai entrando à medida que der para admitir, né, senão, quem sabe adiante a gente disponibiliza a gravação, né, para que as pessoas que não estão podendo assistir hoje, né, porque tinha aí bastante gente inscrita, mas às vezes as pessoas têm algum tipo de atraso ou alguma uma coisa inesperada, né, e não comparecem. Mas nós vamos começar a conversar sobre. Então, volto a dizer, essa, aula está sendo gravada justamente para disponibilizar depois de alguma maneira, para quem não pôde assistir, né, mas, também pode ser uma forma de vocês reverem alguns conceitos, e vou pedir a vocês então que depois, quando a gente abrir para perguntas, escrevam no chat, ou se quiserem ir escrevendo, depois eu leio no final, né, a gente poder fazer uma fala corrida, tá bom? E eu vou começar agora. Vou compartilhar com vocês os slides para ficar mais fácil de a gente seguir. E acho que vai ser bom para vocês acompanharem também. Tá tudo certo para vocês? Vocês estão conseguindo, acompanhar? Tá todo mundo vendo os slides? Sim? Ótimo. Então vamos lá. Então, essa ideia de qual a medida certa para amar é uma provocação, obviamente, é uma provocação que foi feita por São Tomás de Aquino, justamente por uma discussão muito grande que existia entre a teologia e a filosofia, né? No momento que São Tomás começa a pensar o amor, ele vem de uma questão do pensamento cristão, que antes a gente tinha ali toda uma questão com um amor platônico no sentido romântico. A gente ainda vai explicar melhor o que é amor para Platão, tá? Vou só trazer para vocês o significado desta questão, da pergunta em si. Então, quem trouxe essa medida, quem trouxe essa questão de se havia medidas para amar, foi São Tomás de Aquino. Por que que ele trouxe essa questão? Porque antes dele, Santo Agostinho traz a ideia de que o amor é incondicional, porque ele vem falar do amor de Deus. Então, Santo Agostinho vai falar do amor de Deus para com a humanidade, que é um amor sem fim, ilimitado. E aí, São Tomás de Aquino, que tinha um cunho um pouco mais racional e filosófico, né, teológico, mas com uma visão mais racional. A gente já vai começar, depois de São Tomás, a ver alguns pensadores racionalistas. Então, ele vai trazer, e tem uma medida para amar, né? Porque quando a gente fala em amor, a gente não fala só no amor divino, a gente fala no amor humano. E o amor que a gente sente, ele é humano, né? Mesmo que em alguns momentos a gente tenha esse toque do divino em nós, as nossas dificuldades para amar são dificuldades humanas. E São Tomás vem trazer de maneira muito inteligente essa medida do amor. Que medida é essa? Quanto a gente deve amar ou não? E se nós pensarmos, né, no nosso cotidiano em relação ao amor, seja o amor em relação ao cônjuge, companheiro, companheira, ou então o amor em relação à família, aos filhos, o amor em relação a Deus, são sempre questões importantes que fazem a gente repensar se isso há uma medida. E existem também momentos, né, em que nós nos questionamos que
peso o quanto eu tenho que amar o outro e o quanto eu tenho que amar a mim. Existem tantas questões que nos levam a pensar que medida é essa? Será que quando a gente ama demais, a gente também não está estragando esse amor? Quantas vezes amar demais pode ser doentio? Mas também amar de menos, será que é amor ou é outro sentimento? São tantas questões, mas para a gente entender essa provocação inicial filosófica, ela vem de São Tomás. E qual é a resposta que São Tomás dá para essa pergunta? Ele diz que o amor, na verdade, se transforma, transcende sem medidas. Mas aí ele volta a falar do amor de Deus, né? Que o amor de Deus não tem medidas, que ele é, digamos assim, maior do que a gente consegue mensurar, tá? Isso é a ideia que a gente tem. Então, vamos seguir. Desculpa, gente. O amor acaba sendo uma incógnita. E essa incógnita, né? E por isso eu uso aí o X, o Y, né? Será que é um mais um, X mais Y, quer dizer, duas pessoas diferentes sobre dois? Quer dizer, dá pra gente somar duas pessoas e dividir isso por dois para entender essa medida? Ou será que as pessoas se multiplicam quando elas se encontram? Como é isso? Será que todo relacionamento tem essa conjunção, né? Será que são diferentes? Será que tem pessoas que se multiplicam quando amam? E será que tem pessoas que se dividem? E isso é tão profundo porque às vezes a gente acha que vai encontrar o outro para completar a gente. E muitas vezes o outro acaba dividindo a gente, né? Fazendo com que nós não sejamos um ser íntegro, mas sim um ser dividido, dividido entre o meu amor por mim e pelo outro. E quando esses dois amores entram em colapso, quando isso faz com que você deixe de ser quem você é. Então essa é uma questão. Será que essa incógnita vem justamente dessa relação a dois, que pode ser saudável ou doente? Ora, dentro da psicologia, o amor é um apego profundo, um afeto. E aí, muito ambivalente, porque todo afeto traz ambivalência. Por que que esse afeto traz ambivalência? Porque somos pessoas diferentes. E à medida em que a gente vai, de alguma forma, se relacionando, a gente vai se transformando. Muitas vezes em alguém melhor, porque o outro nos traz alegria, e muitas vezes em alguém pior, porque o outro nos sobrecarrega com as suas próprias questões. Dentro da psicologia, a gente também diz que o amor pode ser violento. E o que a gente está falando com essa violência? Não estou falando aqui de que ele agride o outro, não necessariamente. Mas toda violência, ela é intensa. E o amor é um sentimento intenso. Intenso em tudo que ele pode trazer. Naquilo que ele dá ao outro e naquilo que ele traz para a gente. Né? Então, desde o nascimento de uma criança, por exemplo, há uma intensidade, há algo que o amor demanda da mãe, por exemplo, no próprio corpo dela que gera, né? Quando a gente diz que está tendo ali um amor materno, mas é um amor biológico, fisiológico, que já demanda uma intensidade no próprio corpo, né? Como você admite alguém que cresce dentro do seu corpo, isso já é um ato de amor. É você se transformar, né, em outro ser que carrega dentro de si uma vida. E esse nascimento também começa a transformar esse amor. Então, o amor em si é um sentimento, segundo a psicologia, violento, porque ele nos violenta, não no sentido de agressão, volto a dizer, mas no sentido de que ele nos transforma. Ele faz com que a gente se mexa dentro da gente, né? Seja numa relação a dois, onde o outro te provoca mudanças. E eu estou falando aí de relação de homem-mulher, de mulher-mulher, de homem-homem, de amigos, né? De relações sexuais, de relações de pais e filhos, de relações múltiplas, onde você exige de você uma modificação, certo? E ele não exclui o narcisismo, ou seja,
mesmo no afeto entre duas pessoas, você precisa manter o seu amor próprio e muitas vezes até mesmo o seu ego, que pode criar mais confusão ainda nessa relação, né. Não é fácil para, digamos assim, as pessoas deixarem de ser quem são para amar o outro. Muitas vezes a gente acaba abrindo mão de quem a gente é para amar o outro, ou o outro nos exige essa mudança, o que pode ser muito perigoso. Vamos lá? Bom, o que que a gente chama dentro da psique de amor imaturo? É a busca pelo amor fácil. Infelizmente, a gente tem visto isso na atualidade, né. Existe uma propaganda ilusória e falsa de que você tem que procurar o amor ideal, né. Hoje em dia você até tem gente que se relaciona com o IA, né. Ou seja, já vi propagandas no Instagram de namorados virtuais, ou seja, alguém com o qual você vai conversar, você vai contar suas coisas, você vai, dividir o seu dia, mas que é uma inteligência artificial, né, travestida de um rosto bonito. Ou seja, você deixa de ter o conflito com alguém real para ter uma relação falsa, ilusória com o seu objeto ideal. Só que isso agora concretizado numa imagem, né, que está formada de acordo com o seu próprio desejo. E aí eu brinco aqui, né, encontre seu amor ideal ou a sua IA. Saiba mais é aquele aquele sloganzinho que vem sempre quando querem que a gente compre alguma coisa, né. Isso é um amor imaturo, fácil, sem frustrações, repleto de projeções e expectativas. Ora, na verdade, todo amor que a gente busca, ele é repleto de projeções e expectativas. E é ok quando a gente é adolescente, quando a gente está querendo entender o nosso desejo, está tudo bem, né? A gente está crescendo ainda, a gente está se formando, então a gente está buscando alguma coisa que vai nos satisfazer, ok? É um desejo. E o desejo vem a partir de projeções, expectativas daquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Porém, quando a gente vai se deparando com o outro, esse outro traz uma história particular e isso vai trazendo conflitos. Conflitos esses que fazem o quê? Com que a gente repense quem a gente é e como a gente está projetando no outro, e essas frustrações que vão dizendo para a gente até onde a gente deve ir ou não, né? E isso traz algo de novo para a gente se construir. Mas quando a gente acha que o amor tem que ser fácil, sem frustração, que tudo tem que dar certo, que o outro tem que me aceitar como eu sou, a gente não está falando de amor, né? A gente está falando de ilusão. Até porque o outro muitas vezes faz críticas a mim que são construtivas, que fazem de mim uma pessoa melhor, né. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem visto isso no mundo atual, uma busca pelo amor ideal. A pessoa que você busca tem que ser do jeito que você deseja para você, né, isso é ilusório. Então compra um bonequinho, né. Agora eu trago para vocês uma visão de amor que eu penso ser muito interessante na filosofia, que é a do Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, ele tem uma visão de amor que costuma chocar as pessoas em geral, né. Por quê? Porque ele diz que o amor é um truque da natureza, que o amor é uma ilusão útil que o nosso corpo faz, a nossa mente participa disso para que a gente possa escolher o parceiro ou parceira ideal para ter filhos melhores do que a gente. Vou explicar melhor, né, normalmente quando a gente aprende isso em filosofia, todo mundo sai quicando, né, "Como assim eu não tenho liberdade para escolher o amor da minha vida? Não, eu escolhi porque eu quis", ele diz: "Não, você não escolhe o amor porque você quer. Na verdade, quem escolhe o amor para você é a sua fisiologia, é a sua biologia, só que ela te engana de uma maneira tão, né, perfeita que você acha que foi você que escolheu. Então ele explica assim: se você, por exemplo, é uma pessoa, uma mulher baixinha, você vai procurar um homem alto, em geral. Por quê? Porque você vai compensar a sua fisiologia com a fisiologia do outro. E às vezes pessoas muito inteligentes procuram pessoas mais
práticas mais voltadas para o esporte ou para alguma coisa manual, porque elas querem compensar as suas habilidades com a habilidade do outro. Pessoas mais tímidas procuram pessoas mais extrovertidas, né? Pessoas muito carismáticas procuram pessoas mais, é, digamos assim, discretas, né, introspectivas. Então, assim, não necessariamente em todos os quesitos, mas as pessoas procuram aqueles que vão funcionar melhor na hora de você ter filhos. Então, na verdade, Schopenhauer diz assim: a sua fisiologia não busca uma pessoa ideal para você, ela busca uma pessoa ideal para compor com você, para ter filhos ideais. E ele diz: a natureza faz isso porque a natureza é sábia. Ela quer perpetuar na espécie melhores, digamos assim, pessoas para a espécie. Então, ela vai escolher habilidades melhores que as minhas para juntar com as minhas e poder ter um filho melhor. Né? E isso acaba sendo uma prisão. Prisão no sentido de que você não tem liberdade de escolher quem você quer. Né? A tua fisiologia e o teu inconsciente, ele vai escolher quem seria melhor para te dar filhos bons. E aí, isso, segundo Schopenhauer, depois pode se tornar um sofrimento, porque todo o teu desejo, todo o teu amor, toda a tua busca vai justamente na direção do quê? De você ter filhos ideais. Então, depois que você tem esses filhos, esse amor pode, de alguma forma, ir desaparecendo, ir murchando, né? E ele diz que isso é um dos fenômenos mais poderosos da existência. Então, é difícil a gente ir contra isso. Mas essa ideia do Schopenhauer faz com que muita gente fique impressionada e chateada, porque afinal de contas, por que que seria assim, né? A gente se revolta um pouco com essa questão da biologia, por conta da nossa noção de amor romântico. Mas Schopenhauer diz, não, não, é isso mesmo. E se você observar o que aconteceu na sua vida, ao longo da sua vida, você escolheu pessoas assim. Por isso que você depois se arrepende muitas vezes por afinidade, porque você escolhe, segundo Schopenhauer, pelo inconsciente, pessoas que vão te dar filhos melhores do que você, e à medida em que você vai se relacionando com essa pessoa, você vai conhecendo defeitos dela que você não quer mais. Você fala, não, mas que pessoa é essa? Mas você já tem os filhos, então meio que já está garantido. E aí você começa a se deparar com a pessoa com a qual você escolheu. Né? E isso é uma visão que quebra muito os nossos discursos sobre o amor. E aí Spinoza, ele vem trazer uma visão um pouco semelhante em alguns aspectos, mas é como se ele desse um passo adiante. Até porque Spinoza, ele tem uma visão muito interessante do amor como alegria. Ele diz que o amor é tudo aquilo que te dá um afeto de alegria. Então você vai buscar alguém, segundo Spinoza, que te traga alegria. É aquela pessoa que te faz sentir-se melhor. Porém, como na busca de Spinoza, que também é um racionalista, então ele vai ter uma visão um pouco mais fria, né, do conceito do amor, por conta não só do racionalismo, mas também por questões da própria vida do Spinoza. Spinoza foi uma pessoa muito sozinha, né, muito introspecto na vida dele, ele via muito sofrimento nas pessoas, e ele dizia, tem pessoas que escolhem o afeto da alegria de maneira passiva. Ora, o que seria essa passividade? Muito semelhante com Schopenhauer. Né? Você vai escolher alguém a partir das suas necessidades. E isso vai inspirar lá na frente Freud. Freud vai começar a se questionar, por que a gente às vezes faz escolhas tão esquisitas na hora de escolher alguém para amar? Porque a gente escolhe pessoas que nem sempre os outros entendem, e nem a gente entende se a gente parar para pensar, mas o inconsciente entende. Porque dependendo da tua história de vida, das tuas transferências com o pai ou com a mãe, teus sofrimentos, as suas faltas, você vai ter necessidades diferentes. E essas necessidades diferentes vão fazer você escolher alguém. Só que isso tudo é inconsciente. Então, você escolhe alguém porque você acha que aquela pessoa tem afinidades com você. Mas não, o teu inconsciente está escolhendo outras coisas que você ainda não vê.
né? E um dos caminhos para a gente entender isso é a psicanálise, é o autoconhecimento, é muitas vezes você em terapia entender quem você é, porque quando a gente entende quem a gente é, a gente entende por que que a gente está escolhendo aquelas pessoas, né? Então, de maneira passiva, você não entende, porque você não se conhece, você não tem noção de quem você é, então você simplesmente escolhe inconscientemente aquela pessoa e muitas vezes vai sofrendo aquele relacionamento, porque você não tem consciência, então você simplesmente lida com aquele casamento durante anos, às vezes a vida inteira, sem entender por quê. E isso é a escolha passiva do amor. E a escolha ativa? É quando você tem o autoconhecimento e você escolhe aquela pessoa a partir também das suas necessidades, mas pelo menos você sabe por que você escolheu aquela pessoa, entende? É diferente. Você vai, segundo Spinoza, escolher de qualquer jeito inconscientemente. Mas quando você não se conhece, você simplesmente sofre essa escolha. E quando você se conhece, você faz essa escolha sabendo por que você fez essa escolha. Aí talvez vocês se perguntem: ué, mas então eu estou presa de qualquer maneira à minha biologia. Eu vou escolher de acordo com o que eu preciso escolher. Tá. No caso de Spinoza, não é só de acordo com a biologia. No caso de Schopenhauer, é de acordo com a biologia para ter filhos ideais. No caso de Spinoza, não. É de acordo com a sua biologia e de acordo com a sua história psíquica. Ou seja, de acordo com o que você teve de transferência com pai, com mãe, ou com outras pessoas que você colocou nesse lugar paternal e maternal, você vai fazer escolhas. A diferença é que quando você se conhece, ao fazer essas escolhas, você se entende. E aí você pode lidar com isso de outra forma. Até mesmo abrir mão dessas escolhas conscientemente, mas sabendo que você vai tender a escolher daquele jeito, tá? Então, nesse sentido, a atividade vem do autoconhecimento. Para Spinoza, o amor-paixão, ele é sempre instável, gera ciúmes, medo e ódio, ou seja, é, quando a gente está apaixonado, para Spinoza, é um perigo. Por quê? Porque aí você vai ter escolhido completamente inconsciente aquela pessoa e aquilo vai te fazer sofrer, porque você vai ter um apego imenso àquela pessoa. Não vai ser um apego simples, vai ser um grande apego, porque você escolheu completamente inconsciente. Quando você escolhe completamente inconsciente, o que que você entende? Que você precisa daquela pessoa, que você depende daquela pessoa. E no momento que você entra em dependência, você está preso àquela pessoa. E aí, obviamente, vai gerar todos os sentimentos conflituosos que um amor intenso gera. Lembra da violência que eu falei? É exatamente aí. Você vai gerar os ciúmes, o medo, o ódio da própria pessoa que você ama, né? E aí depois a gente vai entender melhor esse ódio lá em Lacan, né? Mas o amor, ele vai te aprisionar quando você está nesse movimento da paixão. Mas, também segundo Spinoza, toda paixão passa. E o amor, ele pode ir se transformando à medida que as suas necessidades passam. E é aí que entra o autoconhecimento de uma forma incrível, porque no momento que você se conhece e você vai se transformando, se modificando, você também começa a modificar as suas necessidades. Se você se elabora, se você é uma pessoa melhor, se você melhor para você, né? Você começa então a ter escolhas melhores, porque você já não precisa ceder às necessidades infantis, por exemplo, que você tinha, né? Então, isso é bem importante, tá? Vamos lá. Para ele, amar é afirmar a vida, é o que aumenta a nossa potência e alegria. Eu acho muito bonita essa percepção do Spinoza de que o amor também é uma afirmação da vida. E aí ele vai expandir esse amor não só para as outras pessoas ou para o outro, mas para a natureza e para Deus, né? Ele vai dizer que quando você começa a entender que você faz parte da natureza e de Deus, você começa a sentir o amor como uma afirmação da própria vida. Aquilo te faz bem, né? Você se percebe no todo. E aí ele diz: tudo aquilo que aumenta a nossa alegria, que aumenta a nossa potência de vida, é amor. E aí se estende,
né? Aos bichinhos que a gente ama, a, a natureza, seja as plantas, seja o mar, né? A chuva, o vento, tudo aquilo que nos traz alegria. E podem ser também coisas que a gente faz, né? A arte, a dança, né? A pintura, e o belo, né? A beleza também nos traz alegria. Então, nesse sentido, Spinoza ele expande o conceito de amor, o que é bastante bonito. Vou ver se tem mais gente aqui para admitir. Ó, agora está chegando gente atrasada. Vamos admitir aqui, rapidinho. Vamos lá. Então, seguindo, amar a si mesmo é possível sem autoconhecimento? Pois é, essa é uma questão, não só para a psicanálise, mas também para a filosofia, né? Essa ideia do amor a si. Muitas pessoas trazem o amor a si como um amor egoísta, mas não. Se você for olhar uma frase que é da nossa cultura, do nosso aprendizado religioso, inclusive, né, cristão, diz amar ao próximo como a ti mesmo. Ora, só ama ao próximo quem primeiro amou a si mesmo, né? Amar a si mesmo é um ato de primeira percepção de quem você é. Então, numa natureza saudável, onde nós somos amados pelos nossos pais, o que a gente aprende é que quando alguém nos ama, nós somos dignos de amor. Por isso que a infância é um lugar tão delicado da psique humana, é muito delicado e muito amado também, né? Se você pensar que uma criança saudável, ela nasce num berço de amor. E a gente não está falando de excessos, a gente não está falando de mimos, a gente está falando de acolhimento, né? A natureza humana é tão doce, é tão terna, que traz os seios da mãe à frente do corpo. Ou seja, para você amamentar o seu filho, você olha para ele, você troca o olhar. É diferente dos outros animais, né? Quem tem aí gatinhos e cachorrinhos e porquinho, eles amamentam, né? Muitas vezes deitadinhos, e os bichinhos ficam na fileirinha e não tem um contato de olhar. O humano tem. Ou seja, a natureza humana coloca o alimento materno nesse contato com o olhar. E a mãe precisa segurar o filho, né? Precisa abraçar. Então a gente aprende que esse ato do alimento vem junto com o abraço, vem junto com o calor do corpo, vem junto com o amor. E isso perpetua a nossa vida inteira, né? Tem aquela música muito bonita do Jota Quest, né? Que tudo cabe num abraço. Aquela música é linda, né? Fala do abraço, que é justamente essa coisa de você ser abraçado pelo outro. Um abraço, ele te traz esse sentimento de amar a si. E quando você é amado pelos pais de maneira saudável, você entende que você é digno de amor. Esse é o primeiro passo para você se amar. Porque se você é digno do amor do outro, do olhar do outro, você pode amar a si mesmo. Você é digno de amor. E quando você se ama, aí você pode aprender a amar o outro. Ninguém dá o que não tem, né? Então, se você não se amou, como é que você vai amar o outro? Ah, mas eu tive uma infância terrível, meus pais não me amaram, tive vários problemas. Ah, tá, mas você ainda pode aprender esse caminho do amor. É aí que a gente tem, né? O autoconhecimento, a terapia, a filosofia, que vão ensinando que a gente pode começar a reconstruir esse lugar de amor, que é um lugar sagrado pra gente, né? Então, voltando a esse obstáculo que a gente tem em relação a amar a si mesmo, é porque dentro desse amor psíquico, eu não vou depender só do amor dos meus pais saudáveis, né, no caso aí, eu vou depender também de todo o entorno da minha cultura. Muitas vezes eu tenho o amor dos pais saudáveis, mas eu vou ter obstáculos com os padrões e expectativas da cultura, né? As comparações injustas e ilusórias. E aí sim, isso vai causar um afastamento de si mesmo. O que é muito perigoso, por quê? Porque quando eu entendo que as pessoas não podem
me amar do jeito que eu sou, ou que eu não posso me amar à medida em que eu me comparo com o resto, eu começo a sofrer. E eu começo a sofrer muito, né. O que que tem acontecido de alguma forma? As pessoas olham, né, o Instagram, os corpos maravilhosos, os filtros incríveis e acreditam naquilo, porque tudo que é visual pra gente entra muito rápido. Então a gente acredita: "Ai meu Deus, como é que uma pessoa pode ser tão linda assim? Ai, como é que a pessoa pode ser tão milionária assim?". Olha, o mundo que está ali é um mundo ilusório. É interessante porque há décadas atrás a gente só tinha propaganda na televisão, né, audiovisual ou no cinema. E a gente tinha mais noção de que aquilo era falso, porque a gente via raramente, algumas coisas que realmente nos levava a acreditar. Mas hoje, com esses rolamentos e milhões de blogueiras e youtubers fazendo tanta propaganda, a gente fica com a sensação de que é necessário e de que aquilo é verdadeiro, né. Eu brinco até com a minha filha falando assim, antigamente só passava shampoo e condicionador e estava tudo bem para o nosso cabelo, né. Hoje em dia a gente tem que fazer o pré-poo, tem que fazer não sei lá o quê, tem que fazer, assim, uns 8 produtos para o cabelo. Nossa, meu cabelo evoluiu. Não, é propaganda, né. Algumas coisas até funcionam, mas o exagero daquilo que eu preciso, e eu pego um exemplo simples desse para a gente entender o quanto que hoje se cobra num relacionamento ou num autoconhecimento. Hoje a gente não pode se conhecer simplesmente numa elaboração terapêutica e gostar de si e entender quem somos. Não, a gente tem agora que ser perfeito. A gente tem que buscar muitas coisas. A gente tem que estar sempre em alta performance. E isso é injusto, é falso, violento, é agressor. Por quê? Porque, em geral, a gente não atinge essas coisas e a gente acaba se culpando por isso e achando que a culpa é nossa por não sermos daquela forma, e a gente vai se afastando da gente, a gente vai deixando de se amar, a gente vai deixando de entender, os nossos as nossas pequenas conquistas, tudo aquilo que a gente chegou, né, e que a gente tem. A gente começa a olhar só para o que a gente não tem. E isso é muito perigoso em termos de amor próprio. Por quê? Porque a nossa natureza psíquica, ela vem da falta. Ela vem justamente daquilo que eu não tenho, né. Nós somos seres castrados, como diz Freud, então a gente já nasce em falta. E tudo bem, porque é a falta que faz o ser humano ser maravilhoso, porque ele quer conquistar. Nós projetamos o nosso futuro em cima daquilo que a gente não tem, então a gente deseja. Nós somos sujeitos desejantes, o que é lindo, né? Nós temos esse desejo de jogar adiante o que que eu posso fazer melhor, como eu posso me transformar, o que eu tenho de habilidade e como essa habilidade pode ser ainda melhor para o outro e para mim, para compartilhar. Mas se a gente se coloca diante de um padrão impossível, ou diante de milhares de conquistas que têm que ser feitas ao mesmo tempo, isso nos neurotiza a um grau que a gente paralisa, então não consigo fazer mais nada. E tudo fica demais. E isso vai fazendo com que eu me afaste de mim. E eu comece a achar que a minha habilidade natural já não é boa, já não é suficiente. Ou seja, eu reforço a falta normal do ser humano, que me faz humana, que me faz buscar, que me faz ser melhor, para ser alguém que não é suficiente, para ser alguém que merece ser desprezado, para me sentir menor, 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 e aí eu deprimo, fico ansiosa, procrastino e não acredito em mim, e aí só fico consumindo, consumindo, consumindo coisas para me sentir melhor, quando na verdade eu não preencho nada em mim, nem o vazio, né. Amar é trabalhar pelo outro para que ele se torne ele mesmo. Eu acho essa frase do Rilke maravilhosa. Por quê? Porque ela me remete também à psicanálise, né, ao que Freud dizia, porque Freud dizia assim: no fundo, a terapia é um trabalho de amor. É um amor que nasce da necessidade de se autoconhecer
e desse amor que o próprio psicanalista, né, tem em direção ao paciente. Porque quando, dentro do meu consultório, eu vejo os meus pacientes se desenvolvendo, amando mais a si mesmo, percebendo quem são de verdade, é um ato de amor, né, entre mim e o paciente de uma maneira muito sagrada, muito profunda, porque nós nos sentimos parte de um trabalho que transcende. Quando a gente percebe que a gente está fazendo um trabalho para que esta pessoa seja ela mesma. E isso traz felicidade, isso traz alegria, como o Spinoza diria, né? Isso traz alegria. E nada melhor do que ser alegre. O amor é tudo aquilo que nos fere, precisamente onde queremos ser tocados. E aí a gente já tem aí uma visão do Kafka. O Kafka é um cara complicado, né? Acho que quem já leu Kafka sabe disso, quem não leu, eu desafio a ler, porque ele tem uma questão mais sombria na visão dele de mundo, mas ele traz uma percepção, até mesmo, né, da nossa psique e da análise, muito profunda, e que a gente não pode deixar de ouvir. Vamos repetir essa frase. O amor é tudo aquilo que nos fere, precisamente onde queremos ser tocados. Ou seja, olha a ambiguidade disso, que profundidade, né? Ao mesmo tempo que o amor nos fere, ele quer que ele seja tocado nesse mesmo lugar. Por quê? Porque quando a gente se expõe ao outro, quer dizer, quando eu amo alguém profundamente, verdadeiramente, eu mostro a minha vulnerabilidade para esse alguém. Né? Então, esse alguém vai alcançar o que em mim? O medo de não ser suficiente, porque se eu amo alguém verdadeiramente, eu quero que alguém me complete de alguma maneira, né? Ainda que isso seja ilusório, mas é uma demanda humana. Você vai mostrar aquilo que falta em você e que você quer que o outro toque. Você quer que o outro te veja. Então, a necessidade de ser visto é uma necessidade humana. O homem precisa ser reconhecido. Tem uma das aulas que a gente deve fazer no ano que vem, que fala sobre essa necessidade do homem de pertencimento. É a coisa mais interessante que existe na humanidade, porque a gente se faz no social, a gente se faz no conjunto, a gente não existe sem o outro. Né? Não no sentido de estar vivo respirando, mas no sentido que você precisa ser nomeado pelo outro. Né? É quando o outro te nomeia, quando você recebe um nome dos seus pais, que você passa a existir. Né? Você passa a existir, quer dizer, ser para fora. Estir, né, a palavra ser, ex para fora. Então você existe, você é para o outro. Então, quando a gente é nomeado, quando a gente tem um apelido, quando a gente recebe um nome carinhoso, a gente começa a existir para o outro. E todo ser humano precisa ser visto, ele precisa ser nomeado. Né? Então, quando a gente tem aqui as nossas fragilidades, nosso desejo de pertencimento, são partes de nós muito delicadas. E quando eu amo alguém, ao mesmo tempo que eu exponho isso e pode ser tocado, que vai me acolher e me acarinhar num lugar profundo, também pode ser ferido quando o outro deixa de alcançar esses lugares em mim. Amar é transparecer nossas carências infantis, nossos medos íntimos, aquilo que nos envergonha e o que não conseguimos curar sozinhos. Então, muitas vezes, a gente expõe isso a quem a gente ama. E não importa se é o parceiro, se é uma pessoa da família, e muitas vezes a gente tem que expor isso na terapia para que a gente possa receber esse amor terapêutico para trabalhar esses lugares muito delicados em nós, né? E quando a gente consegue trabalhar isso, a gente passa a amar esses lugares em nós, o que traz uma segurança emocional muito interessante para que a gente possa se relacionar com o outro. Porque nem sempre o outro vai alcançar esses lugares. Muitas vezes porque ele não tem elaboração por isso, ele não consegue. Né? A gente joga muito no amor e no outro que nos ama expectativas de realização. Ah, o outro tem que entender tudo que eu sinto. Não tem. Né? O outro muitas vezes não tem esse preparo, não porque ele não te ame, mas ele te ama com o que ele pode te dar e não com o que você gostaria que ele te desse. Porque quando você projeta tudo no outro,
é porque você está com uma falta muito grande de amor próprio também, né? É preciso que você ame-se a um nível que o amor que você demanda do outro seja mais de troca e não de carência, né? Por isso que Kafka fala desse lugar como um lugar muito vulnerável. E aí seria muito interessante que todo mundo tivesse essa chance de se autoconhecer e de amar a si mesmo, para não precisar ficar nesse lugar tão delicado que é, né, essa carência. E aí a gente vem para Lacan, né, que a gente comentou ainda há pouco, e ele diz o seguinte: o verdadeiro amor desemboca em ódio. Forte, né? Ele, inclusive, cunha uma palavra, né, chamada amódio, porque ele diz assim: o amor e o ódio não são opostos simples, mas eles são extremos que, quando sai de um, vai para o outro. E eu vou explicar melhor. Por quê? Porque quando a gente ama alguém, segundo Lacan, a gente coloca nessa pessoa uma expectativa de um objeto ideal e a gente quer tudo dessa pessoa. A gente quer que essa pessoa cure tudo em nós, resolva nossas questões, é, de alguma forma preencha nossas carências, só que isso é impossível, né? Por melhor que seja essa relação a dois, a pessoa também tem as faltas dela. Mas quando o amor vem nessa intensidade, ele vira dependência. Se ele virar dependência, ele gera um ressentimento. Ressentimento por quê? Porque como o outro não me dá tudo que eu quero, que falta em mim, o outro acaba me fazendo perceber que tem muita coisa que falta em mim. E perceber que tem muita coisa que falta em mim me gera ódio. E acaba não sendo ódio do outro. Na verdade, é um ódio transverso, que é um ódio de mim mesma. Porque eu não gostaria de ter as faltas que eu tenho. Eu não gostaria de ter que ser preenchida. E aí, o que, que eu faço? Eu acabo, né, cobrando do outro, eu acabo culpando o outro pelo que ele não me dá. Mas eu não estou tratando o outro como uma pessoa, eu estou tratando o outro como um objeto, né? E tratar o outro como objeto já é uma ilusão do amor. Eu começo a achar que o outro é um objeto ideal das minhas projeções, do que eu desejo para mim, do que eu preciso para mim. Ora, é claro que em alguns movimentos do amor, o outro vai preencher lugares, lacunas, né? Simplesmente porque aquela pessoa está preparada para isso, aquela pessoa tem aquela conexão contigo. Mas não vai preencher tudo. E se você começa a cobrar do outro com essa intensidade, você começa a depender do outro. Se você começa a depender do outro, você começa a ver que você não tem um amor seguro por si mesmo. E você começa a ficar ressentido, né? Começa a culpar o outro pela falta que você tem. E aí o outro deixa de ser sujeito, ele passa a ser objeto. E quando ele passa a ser objeto, isso vai gerar ciúmes, né? Ódio. E normalmente o Lacan diz que a gente, quando tem um amor muito intenso, se a gente não tem um lugar mais seguro, que é o amor por si mesmo, você acaba gerando um ressentimento e um ódio que faz você se afastar do outro. E você continua sem entender que a falta está em você e não no que o outro deveria te dar, tá bom? E a gente percebe então que é justamente onde a gente quer carinho é onde a rejeição causa dor. Lembra que eu falei dos lugares de falta que a gente tem? Que o Kafka disse que são os lugares mais sensíveis? Exatamente. Onde a gente é mais sensível é onde a gente precisa de mais carinho, de mais amor. Mas também, se isso não for preenchido, é onde a rejeição vai causar mais dor, né? Então, é por isso que muitas vezes, no início do relacionamento, as pessoas são muito intensas e falam muito de si. Eu costumo orientar meus pacientes, falar, vai com calma, né? Não sai abrindo tua história pessoal para quem você conhece pouco, porque você está abrindo ali o que é delicado em você, o que é muito sagrado seu. Então, se o outro não tiver preparo, se o outro não tiver respeito, ele vai usar isso contra você no momento de briga, no momento de dor. Então, cuida daquilo que é
muito delicado em você. Não sai espalhando por aí, né? Porque é seu, é um lugar delicado que vai ter acolhimento quando tiver, mas se não tiver, pode ser usado contra você, né? Então, entenda que é o mesmo lugar, que é o lugar da falta que a gente diz. Por isso que envolve exposição, né? Quanto mais você se expõe, mais o outro, de alguma forma, tem poder sobre você. O amor abre uma porta que secretamente queremos que alguém abra conosco, né? É a ideia de que quando você ama alguém, você acredita que aquela pessoa vai andar com você, lado a lado, para te orientar, digamos assim, a um caminho melhor. E isso me remete ao Gênesis, né? E é muito bonita a história de Adão e Eva, a gente não vai aprofundar aqui, mas em outro momento pode ser que sim, quando a criação, né, da mulher é feita ao lado do homem, né? Da costela. E isso em hebraico, a gente sabe que o simbolismo disso é muito profundo, porque não foi retirado um pedaço da cabeça para que não fosse superior, e não foi retirado um pedaço do pé para que não fosse inferior. Foi retirado ao lado, né? Na tradução em português está pela costela, mas não foi. Dentro do hebraico foi retirado de Adão um pedaço ao lado. Ao lado poderia ser do coração, né? Mas ao lado. Ao lado significa que a mulher foi criada para estar ao lado do homem. E essa história de que alguém que caminha com você para abrir uma porta em você mesmo, né? Eu acho isso bem bonito. E é uma forma da gente entender o amor ao próximo também. E aí a gente vai agora para um dos conceitos que as pessoas mais gostam de falar, que é o amor platônico. Vamos entender uma coisa: o amor platônico, de acordo com a descrição mais vulgar, vamos dizer assim, das revistas, né, dos comentários, o amor platônico é aquele amor ideal que você tem pelo outro, que não é correspondido. Isso é uma derivação do amor defendido por Platão. Na verdade, no romantismo, se usou esse conceito de amor platônico para se aproximar da literatura. Era a ideia de um amor à distância, o amor dos poetas, né, que tinham por suas musas. Então, era a ideia de um amor que você não atinge. E isso é uma definição vulgar, não é a definição de Platão. A definição de Platão de amor está num livro dele belíssimo chamado O Banquete. Vale a pena ler. E é muito interessante porque ele coloca na personagem Diotima, que foi uma sacerdotisa da época de Platão, que inclusive era uma das pouquíssimas mulheres que estudavam na academia de Platão, ela faz essa definição de amor. E ela vai falar de um amor intelectual, um amor que transcende, um amor pelo bem, o amor da elevação da alma, conforme eu coloquei aqui para vocês. Só um minutinho. O amor platônico como processo de elevação da alma em busca do bem. Esse bem aí, com letra maiúscula, é do bem maior, né? Ele não está falando de um amor entre duas pessoas necessariamente. É um amor que transcende qualquer busca e do bem maior para o outro, para si, para o mundo, um bem transcendente em relação a Deus. Então, ele vai falar de um desejo que falta a gente, mas que transcende também a gente. Nesse caso, o Platão vai se ter a um conceito que ele cria, que é esse amor para um bem maior. Porém, para a gente entender melhor Platão, a gente também tem que entender os 7 tipos de amor para os gregos. Eu gosto muito de defini-los, por quê? Porque a gente, em português, a gente usa a palavra amor para tudo, né? Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu marido, eu amo meu cachorro, eu amo o estrogonofe, sei lá. A gente usa a palavra amor para qualquer coisa. Só que, quando a gente vai no grego, porque não podemos esquecer que nós somos, né, de uma cultura greco-latina, e os gregos têm uma delicadeza em relação ao intelecto muito maior do que os romanos.
E eu penso que ao trazer essas definições para vocês, a gente começa a entender que o amor é muito mais complexo do que simples, né. O amor ele vai trazer para a gente uma percepção de como ele pode ser diferente em todas essas definições. Vamos ao amor que, na verdade, é o mais, digamos, simples para nós entendermos. Amor eros. Eros, vem da mitologia grega, que é o deus do amor, e ele vai falar desse amor que é um desejo ardente. É o amor da atração física, química, da paixão, que quando você olha para aquela pessoa, você se apaixona. Se a gente for lá nos outros filósofos que a gente comentou, seria bem um amor de Schopenhauer, né, que você olha para aquela pessoa e já escolhe fisiologicamente, inconscientemente. É um desejo ardente, né, então, é um desejo que passa também. Você pode ter aquele amor por aquela pessoa e aquilo ali depois ir perdendo o sentido para você. Filia. A filia é o reconhecimento das almas, né, é um amor inclusive definido por Aristóteles, que vai falar de um amor amigo, é um amor que se reconhece no outro, aquele amor que você às vezes tem por uma pessoa, porque é um encontro de almas, não necessariamente, né, um casal, mas de amigos, né, que se encontram ao longo da vida e que encontram no outro essa afinidade que não tem muito como explicar, tá? Ágape é um amor altruísta, gratuito, é aquele amor que a gente tem por uma causa, é o amor divino, inclusive, né? É um amor que não tem parâmetros, é esse amor sem medida, né? É o amor que Jesus teve pela humanidade, é o amor que você vê muitas vezes nas causas sociais, que você não tem limites para abrir mão de si pelo outro. Estorger. Estorger é um amor instintivo que tem muito a ver com essa afeição cotidiana, pelas pessoas com as quais você convive, mãe, pai, filhos, avós, tios, pessoas próximas demais com a qual você vai convivendo e vai amando o jeito dela ser. Então esse é o amor estorger. Filantia. A filantia ela tem 2 versões, seria um amor próprio, né, que a gente tem para a gente mesmo. Tem a filantia tóxica, que é a narcisista, egoísta, que só pensa em si, que usa o outro para o seu bel prazer, né, e isso vale para qualquer um, né, que começa a perceber que o seu amor próprio é mais importante do que o do outro. Você vê que os gregos já falavam da filantia tóxica lá atrás, né. E a filantia saudável, que é aquela pessoa que tem um amor por si mesma, numa harmonia emocional, mas que não passa por cima do outro e não acha que os seus desejos são mais importantes do que os dos outros. Pragma, que é o amor sábio, né, fruto das escolhas diárias, ou seja, é aquele amor que vai dando valor ao que tem, né? O pragma é um valor daquilo que você conquista, daquilo que você recebe com alegria. Então, é alguém que valoriza a própria saúde, que valoriza o pão que consome, o trabalho que tem, as pessoas que estão em torno. Não é um amor de falta, é um amor justamente de valorizar o que você tem, tá? Ludos é o amor leve, verdadeiro, é o amor do flerte, é aquele amor que você temporariamente tem por alguém, né, mas que traz uma leveza, uma alegria, uma sedução, tá. Agora vamos falar do que esses amores trazem pra gente em termos de conflitos atuais. Uhum. Por quê? Porque a gente hoje se questiona muito onde está o amor, né. Por que tantas pessoas estão com tantas dificuldades em ter amores que chamam-se de verdadeiros. O eros, ele precisa queimar, ele precisa arder, né, como se diz, tem que dar match. Mas o que acontece é que muitas pessoas, às vezes, são muito críticas em relação a esse desejo ardente. Querem que esse desejo ardente se transforme num compromisso para sempre. Não, né, é justamente a característica do eros ser uma atração física que muitas vezes para por ali e não evolui. Pode evoluir? Pode evoluir, aí vai depender muito
de esse amor eros se transformar em filia, em ter algum pragma construído, né? Ele precisa passar, digamos assim, de nível entre os amores diferentes. Mas o interessante do grego é que, ao nomear de maneira diferente, ele faz a gente perceber que a gente ama de maneiras diferentes. Porque o que eu percebo nas pessoas é que muitas vezes elas querem amar de um jeito só, como se o amor fosse uma coisa única. E não é. A palavra amor em português, ela acaba reduzindo os nossos sentimentos. Nós temos muitos sentimentos que, de alguma forma, quando a gente conhece essas definições filosóficas, a gente percebe que nós amamos as pessoas de maneira diferente. E é injusto quando alguém, por exemplo, nos pede um amor igual. Quando um parceiro pede que a gente o ame como a gente ama um filho. Ou quando um filho pede que a gente o ame como a gente ama nossas causas sociais. Não, né? Nós humanos temos a habilidade de amar de maneira múltipla. E não há comparação. Há diferentes níveis nesses amores. E que bom que a gente possa amar de tantas formas, porque isso nos faz múltiplos e não nos reduz. Mas como a palavra amor é única e a gente acaba usando para tudo, isso também confunde os nossos sentimentos. Eu costumo dizer que se a gente sabe nomear o que a gente sente melhor, né? Então, a filia, por exemplo, que é esse amor amigo, ela sustenta a gente, né? Essas amizades que a gente tem pelos outros, mesmo amizades antigas que a gente nem sempre está em contato por uma questão cotidiana, elas exigem um tempo interno nosso muito profundo. E mesmo que a gente esteja afastado, quando a gente se reencontra, a gente tem esse lugar. E atualmente o que a gente vê é que as pessoas não querem gastar tempo umas com as outras, né? Elas acham que mandar bom dia no WhatsApp é manter a amizade. Não é, não é, né? A amizade precisa de um cuidado, de um carinho. Ágape eleva, sim. O amor ágape eleva, ele traz uma transcendência, ele traz um lugar mais sagrado, mas ele causa uma exaustão para as pessoas atualmente, porque elas não querem se dedicar. Ora, se é um amor, por exemplo, por uma causa social, se é um amor limpo e gratuito, você não pode abrir mão dele simplesmente porque você não tem tempo para fazer aquilo. Ora, se você tem esse amor é desse lugar. É um amor gratuito, é um amor que você demanda para o outro, mas não pede em troca. Mas parece que muitas vezes, por essa ilusão que as pessoas têm do retorno do amor, elas sentem-se exaustas, elas não se sentem preparadas para o amor ágape. Estorger acolhe. Estorger é o amor familiar, né? Praticamente, o amor do acolhimento, de quem convive com você. Mas isso virou uma obrigação, né? Eu vejo pais esgotados em relação aos seus filhos, porque eles têm que fazer tudo pelos filhos, porque eles precisam estar horas dedicando às crianças e conversando e brincando e isso e aquilo e até mesmo deixando de ser quem são para cumprir metas em relação aos filhos. Ora, se isso começa a acontecer, acabou o acolhimento, virou obrigação, né? Virou algo que você precisa fazer porque o livro tal diz aquilo, ou o Instagram diz aquilo outro, ou fulano de tal fez uma palestra que disse que você tem que ficar não sei quantas horas brincando com seu filho. Você deixa de ser quem você é, você deixa de acolher do jeito que você sente que deveria acolher, porque você tem que cumprir metas. Então, já acaba com o teu acolhimento. A filantia fundamenta, né? A filantia, como eu falei, esse amor próprio. Só que hoje a autoestima virou uma performance, né? Não basta a pessoa se cuidar, né? Ser saudável, fazer um exercício básico, ter uma boa alimentação, não. A pessoa tem que ser perfeita, ela tem que começar com o milagre da manhã e terminar com a meditação transcendental, porque senão se for assim, né, a pessoa não consegue lidar com todas as demandas que o mundo moderno diz que tem que ter. E aí? Talvez você não seja uma pessoa que medite. Talvez para você tá tudo bem, né? Arrumar um armário, bater papo com a vizinha,
né, e tomar um café com bolo não te faz mal nenhum, então você não precisa fazer a dieta de milhões. Então, essa filantia, ela precisa ter o autocuidado, mas não é uma performance todo o tempo. Atualmente todo mundo tem que cumprir com um monte de metas que nem sempre condizem com quem você é. Pragma constrói, mas falta persistência e imediatismo. As pessoas não querem ter paciência para construir um amor, né? O amor do pragma é aquele amor que se constrói no cuidado com o outro, no conhecimento do outro. Se você conhece bem quem você é, você vai passar a conhecer o outro também, e você vai entender o que você pode ter do outro e o que você não pode ter. Às vezes você está exigindo do outro que ele seja um passarinho quando ele é um gato, né? Ou você está exigindo do outro que ele seja um cachorro quando ele é um cavalo. Ué, meu Deus do céu, estou falando em bichos aqui para ficar fácil da gente entender, né? Mas não estou falando mal de bicho nenhum, porque os animais para mim são sempre perfeitos. Então, assim, a gente entender que a gente tem que conhecer a natureza do outro e a nossa natureza também, né? Se sou uma pessoa mais direta, mais franca, o outro pode querer que eu seja, né, uma pessoa que fale as coisas com delicadeza, com senões. Então você está criando outra pessoa do teu lado. Ah, mas eu posso aprender a ser melhor, a me comunicar com mais delicadeza? Claro que eu posso. Mas para isso eu preciso ter autoconhecimento e preciso conhecer o outro. E numa troca de cuidados, no pragma, isso vai se construindo. Você passa a construir um amor mais maduro, mais sábio. E o Ludus encanta, mas ele não evolui sempre. Às vezes ele fica só no flerte, fica só na brincadeira, fica só na sedução, e tá tudo bem. Eu não posso cobrar de um amor que ele seja outro, certo? Então, a gente aqui faz uma síntese do que seria o amor hoje. As pessoas buscam intensidade, mas carecem de profundidade. Querem conexão, mas temem vulnerabilidade. Anseio por estabilidade, mas evitam o compromisso. Estamos viciados em amores. Alguém entrando aqui. Estamos viciados em amores que começam antes de existir e terminam antes de serem sentidos. Essa ideia de que a gente está viciado em amores que começam antes de existir. Ou seja, aqueles amores fáceis, né? Que a gente, na verdade, projeta no outro, mas a gente nem conhece o outro direito para projetar nada nele. E acaba que não dá tempo nem da gente sentir quem é, porque a gente está em cima das nossas projeções, então a gente também não recebe o outro como ele é. E essa síntese vem falar um pouquinho do quanto a gente está com medo de amar mesmo, de verdade, de se entregar nisso. Bom, eu agora quero ler um textinho aqui, antes da gente concluir para abrir para perguntas, que eu penso ser uma síntese daquilo que eu trouxe hoje para vocês. Talvez nenhum amor grego exista sozinho. Para ser inteiro, o amor precisa arder, rir, cuidar, escolher, construir, doar e, sobretudo, ficar. Será por isso que estamos nos entregando ao amor com os pets mais do que com os humanos? Eles nos deixam passar por essas fases sem tantos conflitos, porque, em geral, eles são guiados por nós e não oferecem resistências como os humanos. Mas os humanos podem nos fazer crescer mais, entender os nossos limites e respeitar os limites dos outros, né? Os pets podem nos ensinar a amar, podem nos ensinar a ter contato com esse amor doado, mas a gente precisa entender que a gente precisa compartilhar esse amor com quem não sabe amar também. E muitos humanos estão deixando de amar por medo de entrar em conflito com os outros, com medo de lidar com as próprias faltas, com as suas necessidades. O segredo talvez esteja em não perder o fogo, mas aprender a aquecer o outro, a não renunciar ao amor, mas afiná-lo a quem você realmente é, após se conhecer. A não desejar menos, mas desejar melhor. Porque nesta busca do amor, o mais difícil é abrir a janela por dentro de você.
e permitir que o outro te alcance, junto com o amor. Bom, agora, né, eu vou abrir para as perguntas, mas queria dizer a vocês, porque eu sei que algumas pessoas às vezes não podem ficar até o final das perguntas, que a gente vai abrir um curso online ano que vem, nesse mesmo sistema, né, um pouco mais aprofundado, com 9 aulas online, tá? Então, só para a gente sentir o gostinho aqui um pouquinho do curso, a gente vai começar em janeiro, né? Vai ser uma vez por mês nosso encontro, normalmente numa quinta-feira, de 7 às 9. Né? O primeiro tema de janeiro vai ser core, sim, core mesmo, no sentido da musculatura em volta aqui do abdômen, coração não. Porque o abdômen sarado se tornou mais valioso do que um coração feliz. E a gente vai continuar trazendo filosofia, psicanálise e outros saberes. Segundo tema de fevereiro: por que a negligência é pior do que a agressão? Terceiro tema de março: como se libertar da dependência emocional que nos aprisiona? Quarto: hábitos mentais, de onde eles vêm e para onde eles nos levam? Vaidade ou autocuidado, em maio, né? Como distinguir a virtude do vício? Em junho, memórias, realidade, fantasias. A mente mente? Julho, a identificação com o outro nas relações tóxicas. Agosto, acúmulo e compulsões que nos esvaziam. Qual é o limite para ter e ser? E por fim, em setembro, o temor ao tédio cotidiano. Todos esses temas vão ser trabalhados com profundidade, né? A gente vai provavelmente ter um sistema de aulas gravadas também para quem fizer o curso todo, não conseguir ver uma ou outra, vai ter acesso, tá? Como havia já um grande desejo de a gente voltar da aula, por muitas pessoas que pediam, e também porque eu gosto muito dessa troca com vocês, né? A gente vai fazer uma super promoção, né? Vamos entrar aqui no sistema do Black Friday. Então, quem quiser fazer aula avulsa, o valor é R$ 100, mas quem fizer as aulas, né, todas, no caso, as 9 aulas, vai ter o pacote aí por metade do preço, né? Que vai sair 450 o pacote. Quem tiver interesse, entrar em contato com esse WhatsApp, 21 99 837 1056, mas vocês devem receber também isso por e-mail, quem não puder anotar agora e tiver interesse, tá? O WhatsApp é da assessoria, e aí vocês podem fazer a inscrição. A gente pede para reservar pelo menos até semana que vem, tá? Porque depois o pessoal da assessoria entra em recesso, se eu não me engano, no dia 15 ou dia 16, tá? E aí também, quem puder fazer lá seu feedback no perfil do Google, a gente agradece quem gostou da aula e quem, né, já é paciente, que também já fez isso lá e puder fazer, a gente agradece. A assessoria me pediu para passar esse recado, tá bom? Vou abrir para o chat agora, vou parar aqui o compartilhamento e agora vocês podem começar a perguntar, tirar dúvidas sobre o que vocês quiserem, tá bom? Só não posso abrir realmente o áudio porque dá microfonia. Obrigada, Amanda. Obrigada, Juliana. Que bom que vocês gostaram. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa que não tenha ficado muito explicado? Obrigada, Mariama. Obrigada, Clara. O amor fica? O amor fica se a gente consegue evoluir para o pragma, né? Aí o amor fica sim. Com certeza, né, tem que ir evoluindo. O amor ele precisa ser construído, né? O amor não é uma coisa que a gente simplesmente tem e acaba, ele tem que ser cuidado, cuidado mesmo. Sheila, obrigada, obrigada, obrigada. Tá certo. Que bom que você, né, de alguma forma foi tocada com esse conhecimento. Fico muito feliz de compartilhar com você. Beijo.
Para mim, qual é a definição de amor? Vitória que está perguntando. O que acontece, Vitória? Eu penso que a definição de amor, ela pode ser, de alguma forma, passada por essas todas, né? Eu acho que essas definições do grego me tocam bastante, porque a gente é múltiplo. Eu não acho que a gente ama de uma maneira só. Eu penso que o amor profundo, obrigada, Lucas, o amor que ágape, né? O amor que a gente sente gratuitamente pelo outro, principalmente quando a gente percebe, Vitória, que a gente é uma coisa só, né? É que quando eu amo o outro como eu amo a mim mesma, ou seja, quando eu desejo para o outro o que eu desejo para mim, essa alegria fica. Eu penso que essa, se tivesse que ter uma definição para escolher, eu escolheria essa, né? Amar ao outro como eu amo a mim não tem medida. Por quê? Porque o que eu quero para mim, eu vou querer para o outro. Se a gente pudesse amar com essa delicadeza, com essa gentileza, o mundo não teria tantos conflitos, tanto golpe, né, como a gente tem ficado preocupado, porque eu não faria para o outro algo de ruim. E aí a gente vai desenvolver isso numa outra aula, né, dessas do ano que vem, quando a gente fala de Kant, que é um filósofo incrível, que ele vai falar desse dever ao outro, né, de como a gente pode sentir o bem dentro da gente. Então, se eu consigo amar ao outro como eu amo a mim verdadeiramente, o amor ele se transforma em algo profundo, né? Que perpassa. O amor pode ter várias fases e mesmo assim ainda é amor? Sim, sim, Leci. Sim, porque não são fases necessariamente, são tipos de amores diferentes, né? Agora, se você transforma o amor, digamos, você começa a ter um amor eros, uma atração física, e esse amor vai evoluindo, se transforma numa filia, que é o amor amigo, e daí vai para pragma, ele vai evoluindo, sim, mas ele vai se transformando junto com as suas necessidades. Então, ele é amor, mas ele passa a ser um amor diferenciado. Né? Você começa com um tipo de amor. Essas construções que a gente vê ao longo da vida, de casais que duram muito tempo e que vão conseguindo transformar esse amor em outro tipo de amor, eu diria que é amor, mas é um amor que se transforma, que evolui, que se lapida, né? É um diamante bruto que começa a ser lapidado. Essa transformação de amor. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou abrir um pouquinho aqui. É possível amar alguém da mesma maneira em uma relação amorosa durante uma vida inteira? Difícil, Mariama. Por quê? Porque a gente se transforma, né? A gente se transforma na nossa vida. Então, se você ama alguém da mesma maneira em uma relação amorosa, alguma coisa vai ficar ruim, digamos assim. Digamos que você tenha um amor inicial que seja só filia, e você nunca amou essa pessoa como Eros, só se for um amigo seu, aí tudo bem, você pode permanecer nessa mesma coisa. Mas se for uma relação amorosa, eu estou entendendo que você fala de relação amorosa, relação a dois, né? É, é necessária uma transformação, porque a gente vai mudando ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo necessidades diferentes, senão você começa a exigir que o outro também seja o mesmo. Então é meio complicado. Essa transformação do amor, Juliana diz, tem que se dar dos dois lados no mesmo sentido, certo? Seria o ideal. Seria o ideal porque senão ela entra em conflito. Se você se autoconhece, você vai modificando, você vai evoluindo e o outro fica onde está, tem uma hora que as necessidades vão ser diferentes e isso não vai ter troca, né? Já respondi? Tá bom. Você acredita no amor à primeira vista? Ele pode ser encontrado num desconhecido? A Cláudia está perguntando. A Cláudia é o seguinte: o amor à primeira vista, segundo, né, tanto a psicanálise quanto Schopenhauer, quanto Spinoza, é o amor inconsciente. É o inconsciente que escolhe. Não tem um amor à primeira vista porque você não conhece o outro ainda, mas o inconsciente conhece. É o perigo de quem não é analisado. Por quê? Porque o inconsciente ele vai catar o que falta em você. Então, se você tiver faltas muito graves em você ou desconhecidas, você vai catar o que o inconsciente quer. E aí, danou-se, né? Que o inconsciente ele escolhe o que falta nele e nem sempre é bom, tá?
Então, existe, mas não é amor no sentido evolutivo, é um amor inconsciente, então ele vai ser eros, ele vai ser, de repente, uma filantia tóxica, né? Ele vai ser um ludus, ou vai ser um amor fisiológico, que é aquele que a gente comentou. É algo que vai estar muito mais próximo da paixão. Ele pode ser encontrado no desconhecido? Sim, com certeza. Pode ser até dentro do elevador, você olhou para a cara, o inconsciente já piscou. Num oposto, pode ser num oposto, completamente oposto, com certeza. Ronaldo, como durante o processo de autoconhecimento não depositar suas frustrações no outro? Bom, é justamente o processo de autoconhecimento que vai nos ensinar a entender quais são as nossas faltas. E as nossas faltas, a princípio, elas têm que ser preenchidas por nós mesmos, né? Não pelo outro. O outro pode acolher as nossas faltas quando ele nos conhece bem e quando a gente tem coragem de falar dessas faltas que a gente tem, mas quando a gente deposita as frustrações no outro, isso normalmente vai gerar mais ódio do que amor, porque as frustrações nossas precisam ser resolvidas com o nosso amor próprio, não com o amor do outro. Pode ser apaziguada pelo acolhimento do outro, se o outro tiver elaboração para isso, tá? Mas as frustrações a gente não pode jogar no outro, né? Elas têm que ser resolvidas, né, na verdade, por si mesmos. Respondi a todo mundo ou pulei alguma coisa? Deixa eu olhar aqui para ver. Acho que sim, acho que respondi a todo mundo, né? Vamos lá, gente, pode continuar perguntando, não tem problema não. A gente ainda tem um tempo aqui. Olhada, acho que até agora foi todo mundo. A gravação de aula vem para o nosso e-mail. Vamos ver, eu tenho que falar com o pessoal da assessoria, mas aí vocês vão ser comunicados sim. Como durante o processo de autoconhecimento do universitário, foi. Obrigado, tá bom. A noite adorável é refletir o amor. As definições não conhecidas, mas compreendi o processo de amadurecimento aí. Ai, obrigada, Luísa, obrigada pelas tuas colocações. Que bom que eu pude agradar, né? Me agrada muito esse tema, e é um tema que eu acho que mexe com a gente, né? O tempo todo, a gente se cobra muito em termos de se a gente está amando direito, não está amando direito, e eu penso que muitas vezes esse conhecimento que pouco é falado de maneira mais profunda, ou às vezes a gente até pega um, um vídeo no YouTube, uma explicação, mas eu tenho visto muita coisa sensacionalista, né? E que até falam de maneira errônea de alguns filósofos. Vamos lá. Juliana, preciso sair, mas adorei esse momento, fico muito grata. Tá bom, meu amor, vai com Deus, até a próxima. Qual é a diferença entre amor e paixão? Bom, amor, como a gente diz, tem vários tipos, né? E eles vão, de alguma forma, se transformando ou não, ou se direcionando para pessoas diferentes. A paixão, ela vem do próprio grego patos. Patos significa doença. Para todos os filósofos e também para a maioria dos pensadores, patos é algo doentio. Quando se inicia uma paixão, já tem ali um problema a ser resolvido. Por quê? Porque a paixão, em geral, ela traz para a gente uma dependência emocional muito grande, uma sensação de que a gente está preso àquela pessoa, que a gente precisa daquela pessoa, que aquela pessoa precisa corresponder a tudo que eu tenho como falta. E aí não dá certo. Não dá certo porque começa a nos fazer mal. Né? A nos fazer mal e a gente joga a frustração no outro e aí vai para aquele caminho amor-ódio. Né? Normalmente você vê pessoas muito apaixonadas, o que acontece no final? Se separam e acabam ficando com ódio da outra, né? Nem entendem porque começaram uma relação. Na verdade, elas não souberam elaborar e a paixão, ela traz essas características fisiológicas de dependência emocional muito grande. Cláudia, como manter um limite para que o amor não saia da medida? Autoconhecimento, né? A gente precisa se autoconhecer para amar numa medida mais saudável.
Quando a gente não conhece os nossos limites, não conhece as nossas carências, a gente tem uma sensação de que precisa amar a mais para ser aprovado pelo outro, para que o outro nos ame, para que o outro se sinta agradado, para que o outro perceba-se como importante. Então, a gente precisa primeiro conhecer os nossos limites, nossas carências, nossas faltas, para amar de maneira mais saudável. E para dizer não também, né? Porque amor, quando ele vai para um lugar extremamente intenso, a gente perde a noção do limite da gente e do outro, e acaba sufocando. Mais alguma questão? Dá mais alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma colocação ainda. Silvia, como amar e entender quando não há reciprocidade? Pois é. Aí a gente precisa entender por que que não está havendo reciprocidade, né? Se o outro tem uma demanda muito maior de dependência do que de amor. Porque amar, né, sem ser amado é quase que deixar uma ferida aberta, né? A não ser em casos onde você está construindo um amor com alguém, digamos, né, uma criança que ainda não sabe o que é amar e você está começando a ensinar ela o que é amor. Agora, se você está numa relação onde você já teve o amor daquela pessoa, já foi algo mais sadio e passa a não ser, você precisa rever qual é o teu conceito de amor. É um amor de doação. Por quê? Acontece em alguns casos, quando a outra pessoa fica, né, doente mentalmente ou com impossibilitada, sim. Mas se há uma lucidez numa relação e você percebe que não está sendo amada como você ama, é preciso trazer isso à pauta, né, na conversa, né, para entender isso e saber por que que você está recebendo esse não amor do outro e suportando amar sozinha. Aí tem que buscar aí uma resposta dentro de si. Ronaldo pergunta: o amor nos leva sempre a achar que o outro é um objeto e nos traz o sentimento de posse na relação? Não, nem sempre, né? Esse conceito de Lacan é quando o amor vem de um lugar intenso, tem a ver com a paixão. Então, ele realmente, inicialmente, ele vai buscar no outro um objeto ideal, ou seja, ele vai querer que o outro corresponda ao que ele deseja. Porque se nós somos seres em falta, quer dizer, todos nós temos necessidades e falta em nós uma série de coisas, né? Uma série de percepções. E nessa falta, eu vou buscar no outro um objeto ideal. Eu vou botar minhas projeções, minhas frustrações no outro. Mas, se durante esse processo eu me conheço melhor, eu conheço o outro, aceito o outro como ele é, quero me tornar melhor junto com o outro, eu saio desse lugar de transformar o outro em objeto. Agora, se eu mantiver a mim como sujeito e o outro como objeto, eu vou estar sempre no sentimento de posse. Então, o outro é meu. O outro é meu, ele não é um sujeito. Então, se ele é meu, ele já é um objeto. Uma coisa é a gente se nomear de maneira carinhosa, né? E o outro é meu amor, não é meu objeto. É diferente, tá bom? Quais os ingredientes para uma boa relação? Amor verdadeiro, no sentido de você ter autoconhecimento, amor próprio, é, ter amizade, um amor filia, né? Conseguir perceber que nem sempre o outro vai estar preparado para de alguma forma, suprir as suas carências, e isso não significa que o outro não te ame, mas talvez ele esteja no momento dele também, né, de falta, e conversa, troca de carinho, conhecimento, autoconhecimento é necessário para que a relação seja boa.
Obrigada, Cláudia, por suas palavras. Muito obrigada. Que bom que a gente pôde, fazer essa troca e enriquecer juntas. Vou esperar mais 2 minutinhos, que aí se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode ir finalizando. Ah, obrigada, Silvia. Muito bom ter você aqui também. Obrigada, Ronaldo, obrigada. É, de alguma forma, né, a gente sempre precisa ouvir alguma coisa para até para a gente repensar o que a gente sente, o que a gente pode transformar para melhorar, até entender os nossos sentimentos, esses conceitos trazem uma percepção diferente, né? Eu agradeço a presença de todos vocês, foi muito bom fazer essa troca, foi um prazer para mim, né? E eu espero que a gente se veja em breve. Quem tiver interesse, é só mandar lá um oi nos próximos dias e a gente, quem sabe, vai fazer aí um percurso ano que vem. Ah, que bom, Mariama, que bom que você gostou. Eu também adorei a presença de vocês, tá? Então a gente vai encerrando aqui. Fiquem com Deus, né? A gente vai se falando. Obrigada, 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 Cláudia. E tenham um resto de noite muito agradável, né? Muito alegre e sintam o meu amor por vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço também. Por nada, Amandinha, Cristina, Leci, Mariama, Silvia, beijos, beijos para vocês. Fiquem com Deus. Lucas, muito bom ter vocês aqui, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Por nada, Matheus. Por nada. Beijo.